Fala pessoal, boa tarde ou boa noite, depende do ponto de vista. São 6 horas e 3 minutos, a gente está começando o ICL Notícias, segunda edição. Eu sou o William De Luca, jornalista, apresentador aqui do ICL. Vocês estão acostumados a me ver aqui no ICL durante as manhãs, né? Eu apresento todos os dias o ICL Notícias, primeira edição, ao lado da Vivian Mesquita e também do Eduardo Moreira. Hoje, extraordinariamente, neste feriadão de 7 de setembro, estou aqui com vocês para conversar até às 7h30 da noite. Então, fico muito feliz com a companhia de vocês. Vou ler o chat de vocês aqui já já. O Josemar Fernandes, o Érico Lisboa, a Célia Regina de Ribeirão Preto, a Vera Lúcia de Saquarema, o Érico Lisboa do Vale do Capão, na Bahia. Quem mais? A Denise Saltiel, de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, a Laura Pimenta, aqui de São Paulo, Marisa Santos, de Belo Horizonte, Orlando House, de Trancoso, lá na Bahia, a Cida Martins, de Brasília, José da Silva, de Araruama, no Rio de Janeiro. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui a mais um ICL Notícias, segunda edição, nesta noite de 7 de setembro, feriadão. Como vocês sabem, nos feriados a gente faz um programa especial, diferente, que não é lá do estúdio do ICL Notícias. Hoje, durante o programa, terei a companhia de Guga Noblar, que já estará aqui comigo, conversando sobre os principais assuntos do dia. Uma bomba hoje, a delação de Mauro Cid. Mauro Cid vai delatar. Vai delatar quem? É isso que a gente vai tentar entender hoje, nesse papo com o meu amigo querido jornalista Guga Noblar. E depois vamos receber Lênio Streck, o jurista, que ontem, não sei se vocês acompanharam, acho que sim, né? O público aqui é muito informado, uma entrevista que o Lênio deu junto com o Deltan Dallagnol, ex-deputado, cassado e procurador, e ex-procurador do Ministério Público. O Lênio deu uma entrevista com o Deltan Dallagnol e deu uma escovada no Deltan. O Deltan ficou perdido depois dessa participação junto com o Lênio Streck ontem na Globo News, falando sobre a decisão do STF, do juiz, do ministro do STF, de considerar inválidas, imprestáveis as provas obtidas pela Lava Jato e também considerar e, por consequência, também os acordos de leniência que foram assinados no âmbito da Operação Lava Jato. Então, vamos falar bastante sobre isso com o Lênio Streck hoje, aproveitando e agradecendo mais uma vez a todos e todas que estão aqui, a Ilcei Miriam, o Hernando Luiz, de Teófilo Otoni, Minas Gerais, a Helga Klug, de Bombinha, Santa Catarina, a Simone Azevedo, de Recife, Elisete Melo, de Soledade, a minha tia mora em Soledade, beijo tia Claudete, que mora lá em Soledade, no Rio Grande do Sul também, bem no comecinho, que quando a gente ainda estava no pré do programa, tinha alguém falando aqui, eu perdi o comentário, a Tatiane Schmidt, de Dublin, na Irlanda, o Tarcísio Oliveira, de Olinda, quem mais? Tinha alguém que tinha falado aqui que era de Camboriú, Santa Catarina, eu também cresci, morei muito tempo lá em Camboriú, Santa Catarina. Então, venham conosco na noite deste 7 de setembro falar sobre os principais assuntos do dia. Já temos Guga Noblar aqui para conversar? Se tivermos, vamos embarcar Guga. Boa noite, Guga Noblar, meu querido amigo, tudo bem? Grande De Luca, boa noite para essa audiência maravilhosa. Estamos nós aqui trabalhando neste feriado, afinal de contas, é melhor trabalhar no feriado do que ter que procurar emprego na segunda-feira. Então estamos aqui, eu e De Luca, nesse dia de bomba, um dia importante, a notícia, galera, a notícia não tira férias. É verdade, um ótimo ponto de vista esse que eu vou passar a pensar assim a partir de agora. Melhor trabalhar no feriado do que procurar emprego segunda-feira. Então vamos juntos aqui, vou trazer esta bomba, não temos vinheta de bomba aqui, mas acreditem, é uma bomba, a principal notícia do dia hoje. Vamos falar sobre o desfile de 7 de setembro já, eu sei que vocês querem falar sobre isso também aqui nos comentários, mas vamos falar sobre o acordo de delação premiada de Mauro Cid. Notícia de hoje do blog da Andréa Sadi, no G1. Vou ler para vocês. A Polícia Federal aceitou fechar um acordo de delação premiada com Mauro Cid, ex-ajudante de ordem e braço direito de Jair Bolsonaro. Segundo o blog da Sadi, o Cid deu depoimentos e eu estava vendo agora há pouco lá na Globo News, Guga, fizeram as contas,
Só no mês passado, o Mauro Cid deu 31 horas de depoimento para a Polícia Federal. Nesses últimos dias, os depoimentos se intensificaram, o Mauro Cid deu novos depoimentos na semana passada e na anterior. Então, chegou-se ao consenso de que Mauro Cid fará uma delação premiada. O Ministério Público Federal ainda vai ser ouvido sobre as condições do acordo que pode ser firmado com Mauro Cid, e, além disso, a delação precisa ser homologada, ter o aval do Supremo Tribunal Federal, do STF. Guga, a coluna da Andréa Sadi não trouxe a informação, ela não conseguiu apurar qual vai ser o foco da delação, porque o Cid é investigado em vários casos. Lembrando aqui, só para vocês que acordaram hoje do coma, Mauro Cid é investigado por trazer de maneira irregular joias recebidas do governo da Arábia Saudita, vender ilegalmente presentes dados ao governo Bolsonaro, participar da fraude das carteiras de vacinação do Bolsonaro e da filha de 12 anos, a invasão no sistema do CNJ promovido pelo Walter Delgatti Neto, hacker de Araraquara, e o envolvimento em um suposto golpe de Estado. Não se sabe, Guga, o que Mauro Cid falará nessa delação. O que a gente sabe é que só se delata para falar coisas novas e só se delata quem é hierarquicamente superior, né? Você não delata alguém que está abaixo de você. O que você acha que é a delação de Mauro Cid, Guga? Pois é, a história da delação primeiro. A gente precisa, de fato, confirmar se haverá essa delação. A informação partiu, claro, de uma fonte muito confiável, que é a Andréa Sadi, que disse que ele foi lá e se reuniu, esteve no STF e que teria ido lá para confirmar que quer, de fato, fazer a delação. A delação ela só é aceita se for de livre e espontânea vontade. Então, ele teria ido lá para confirmar que, de fato, quer fazer e que partiu dele o desejo de delatar. Isso parece, de fato, ser uma informação completa e que já estaria, portanto, finalizada e bem apurada, mas a gente tem que lembrar que o advogado dele tem feito declarações contrárias, falando que só ia no sentido da confissão. Ele chegou a dizer em off que estava, assim, sendo pensada a delação, mas em on, para o público, ele tem sido muito incisivo em falar que não ia entregar de fato o Bolsonaro. E como você disse agora, a delação só funciona se você apresentar fatos novos, provas, se você entregar novas revelações. Então, a gente primeiro vai ter que esperar para de fato ter certeza se vai ser alguma coisa virá. Ou é confissão, ou agora, ao que tudo indica, a se considerar essa reportagem, uma delação. Então, a delação precisa ser homologada, como você falou, pelo Alexandre de Moraes, pelo STF. E aceitando essa delação é porque, sim, ele vai estar entregando fatos novos. Que fatos novos seriam? É mais provável que tenha a ver com a história do roteiro do golpe. O que a investigação da Polícia Federal está mais atrasada, você apresentou agora vários fatos envolvendo o Mauro Cid. Mas o que ali no caso da falsificação, por exemplo, de vacina, já está muito adiantado. Na questão das joias, também, de certa maneira, já está bastante adiantado a investigação. Onde eles precisam de mais informação seria no roteiro do golpe. Na história das joias, ele pode também ajudar a demonstrar se o dinheiro que foi conquistado, que eles conseguiram com as vendas das joias, parou de fato na conta dos Bolsonaros. O que a polícia quer fazer agora é ligar a venda que ele já tem, toda a documentação de que levou, de que pôs em leilão, de que recomprou, isso tudo já tem. Precisa do Mauro Cid. O que o Mauro Cid pode fazer nesse caso, como ele controlava, inclusive, algumas contas bancárias do Bolsonaro, é fazer uma ligação mais direta. Essa grana, de fato, entrou por aqui, e provar que o dinheiro voltou, não só em cash, mas que, enfim, voltou de alguma forma que tem a documentação, né, para os Bolsonaros, ou seja, é mais provável que seja um desses pontos a delação, ou o roteiro do golpe, ou a movimentação financeira das joias. Mas claro que ele está metido em várias histórias suspeitas de Jair Bolsonaro. Eu ia falar falcatruas, mas isso ainda precisa ser apurado. Porém, a gente sabe que ele é o novo Queiroz. Ele é o Queiroz 2.0. Ele é o braço suspeito de crimes
de Jair Bolsonaro. Ele participou de tentativa de golpe, a minuta do golpe, inclusive, ele pode explicar muito bem. Ele participou da falsificação da vacina, ele participou do Caixa 2 da Michelle, dinheiro que ia para a Michelle, e a gente não sabe direito se foi desviado, pode ter sido desviado do cartão corporativo, pode ser dinheiro que entrou via venda de joia também. Então ele está no Caixa 2 da Michelle, e ele está na história das joias, ele está em tudo, esse cara. Mas, como eu falei, é mais provável que a delação, a se confirmar que seja a delação, seja no sentido de apurar a questão do roteiro do golpe e da movimentação financeira da joia, se voltou mesmo para o Bolsonaro. O Guga é muito mais comedido que eu e disse que não vai chamar de falcatrua. Eu vou, viu? O Mauro Cid, ele está envolvido em todas as falcatruas, os crimes cometidos pelo Jair Bolsonaro nesses últimos 4 anos. O próprio Jair Bolsonaro sempre diz, e dizia quando podia, hoje não diz mais, né? Hoje não pega mais bem, mas dizia quando podia que o Mauro Cid sabia de tudo, as conversas com os presidentes exteriores. E também, eu vou trazer um outro tema agora, só para complementar o nível de intimidade do Jair Bolsonaro com o Mauro Cid. Tem uma outra matéria que foi publicada ontem pelo jornal, hoje, pelo Eduardo Gonçalves e o Dimitrios Dantas, creme de Michele, iPhone do 04 e camisa do Flamengo. Anotações do Mauro Cid detalham serviços pessoais para o clã Bolsonaro. Vou ler um trechinho para vocês aqui, para vocês verem o grau de intimidade. Anotações feitas no bloco de notas do tenente-coronel Mauro Cid indicam que o militar não apenas prestava serviços para o presidente da República, mas também para outros integrantes da família. Arquivos armazenados na nuvem do celular militar, que aparentemente eles não sabem como apaga, viu, gente? Nuvem, lixeira de e-mail, é uma coisa que eles não conseguiram aprender, dos quais o Globo teve acesso, e incluem apontamentos feitos sobre compras de itens pessoais que seriam para a então primeira-dama Michele Bolsonaro, sobre um celular para Jair Renan Bolsonaro e referentes a uma credencial do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a lei que disciplina a atividade da ajudança de ordem, não precisa nem de lei para explicar, né, gente? Mas o Globo explicou. O militar designado ao posto tem como função direta auxiliar o presidente nos assuntos de natureza pessoal, incluindo suporte aos familiares. Entre as anotações do seu celular constam, por exemplo, registros sobre tarefas a serem realizadas nas viagens a Dallas, nos Estados Unidos, onde o Cid escreveu que precisava comprar cremes de cabelo para PD, primeira-dama, e citou uma encomenda que não chegou a tempo de uma máquina anti-calvície. A sigla PD, né, ela se refere à primeira-dama Michele Bolsonaro. E aí vários outros itens aqui, por exemplo, a compra de uma camisa do Flamengo na China, acompanhado do registro nióbio no Japão. Parece que o Mauro Cid era isso mesmo, né? Era o xeleléu, como a gente diz na Paraíba, era o xeleléu do Bolsonaro, né? Ele fazia uns servicinhos de vender de vender joia no exterior, que foi roubada do acervo presidencial, até comprar máquina anti-calvície, creme de cabelo para Michele Bolsonaro, né, Guga? Era babá, ele era uma espécie de babá. Ele era o Queiroz 2.0 e ainda tinha a função de babá dos filhos do Bolsonaro. Comprava suporte para aparelho celular para enfim, tinha um que esquecia de credencial, foi o Eduardo Bolsonaro, no caso, ele ia resolver a questão da credencial, que esqueceu de última hora. Ele era uma espécie de babá, de fato faz parte da incumbência, das funções do auxiliar direto do presidente, tratar também de temas relacionados à família dele. Aí Gabriel Blasco aqui, Guga, ele disse que era office boy. É isso. Ou é uma babá ou um office boy. Mas esse é o lado ainda bom do Mauro Cid, o lado menos pior, talvez, o lado de babá da família, que é ainda algo que não remete à ilegalidade por hora, a não ser que a gente descubra que esses bens foram comprados com dinheiro do governo. Você comprar algo para o filho dele com dinheiro do governo, não pode. Você pode comprar, mas com o dinheiro do governo, comprar algo para o filho, aí já é irregular. Mas por hora isso aí não remete à ilegalidade. Esse ainda é o lado menos pior do Mauro Cid, mas mostra o quanto ele era esse faz tudo, né? Desde comprar um aparelho para calvície até recomprar
as joias para obstruir a justiça e tentar negar que o Bolsonaro tinha surrupiado joias e vendido no exterior e esconder isso do público e, claro, da justiça. Então, ele é o faz-tudo, ele é a babá, ele é o office boy, ele é o Queiroz 2.0, ele é alguém, portanto, que sabe demais. E essa notícia de confissão ou agora, mais provável, delação, já que ele teria ido ao STF, em sinal de que estaria indo ali fazer de fato a delação, assumir que quer fazer a delação, isso tudo tem um teor explosivo gigantesco. O Bolsonaro agora deve estar se tremendo. O Bolsonaro tem fama de não dormir bem, ele tem insônia, ele dorme muito mal. Com certeza, nesta madrugada, Bolsonaro não vai conseguir dormir e vai, quem sabe, passar a noite tomando leite condensado e refletindo em todas as bobagens que cometeu e que vai ter que pagar. Deixa eu ler mais alguns comentários aqui, Guga. O Antifacho diz que provas ele ainda possui que a PF não tenha. Delação tem que ter prova. Vamos passar pano para o Milico? Eu li esse comentário aqui do Antifacho por dois motivos. O primeiro deles é que o Valdo Cruz, o jornalista da Globo News, também tem um blog no G1, disse para a gente, disse agora há pouco lá na Globo News, que o pai do Mauro Cid, o general Mauro Lourena Cid, também negocia uma delação premiada. E eu trouxe essa matéria falando sobre os servicinhos que o Mauro Cid fazia para o Jair Bolsonaro por um motivo muito simples. Pode ser, Guga, e aí eu vou trabalhar no campo da especulação, é feriado mesmo, ninguém vai me impedir de trabalhar com especulação. Pode ser que a gente tenha crimes que não estão sendo investigados ainda. O Mauro Cid acompanha o Bolsonaro inteiro, ele sabe tudo que o Bolsonaro fez. Ao que parece, depois que o pai do Mauro Cid, né, o general Lourena Cid, foi incluído na conversa, o Mauro Cid começou a mudar de ideia, começou a achar que não poderia mais proteger o Bolsonaro e o pai ao mesmo tempo. Então, existe uma outra possibilidade do Mauro Cid entregar outras coisas, outras provas que talvez nem estejam nos inquéritos que a gente comentou agora há pouco, né, Guga? Chegar uma história do zero, nova, seria interessante. É improvável. Provavelmente ele está indo já na direção do que já foi posto. Até porque se ele contar uma história nova, trouxer um crime novo, é mais um crime que ele vai ter que responder. Agora, se tem algo que está sendo apurado pela Polícia Federal, que a gente ainda não sabe, e que eles estão ali interrogando e conseguem, de fato, confirmar com ele, isso pode vir à tona. Aí seria uma história do zero, né? Uma história nova, mais um crime de Jair Bolsonaro. Mas basta ele delatar um dos 4 ou 5 crimes, se a gente for analisar, são 4 ou 5 que ele está metido, ele responde, acho que a 2 ou 3, mas se você ampliar para as suspeitas, ele pode responder até por mais. Então, se você for ver as histórias que ele está metido, já é o suficiente para colocar Jair Bolsonaro atrás das grades. Jair Bolsonaro está metido em golpe, Jair Bolsonaro está metido em roubo de joias, Jair Bolsonaro está metido em falsificação de cartão de vacina. Então soma isso tudo, vê a treta que não é. E pelo jeito, quem ganhou mesmo essa parada agora, sendo delação, foi a mulher do Mauro Cid, a Gabriela Cid, que tem feito pressão. Essa é a história, a pressão para delação. Quem tem feito, até mais do que o advogado tinha um discurso até anti-delação, e pelo jeito, se fizer delação, vai ser com o mesmo advogado. Mas, enfim, quem está vencendo a narrativa e convencendo aí o Cid a falar é a Gabriela Cid. É ela que tem dito para ele deixar de ser trouxa, já que o Bolsonaro estava deixando estourar na conta dele. O Bolsonaro já estava contando que Mauro Cid tinha procuração para se meter nas minhas contas, para fazer o que quisesse, como se fosse problema do Mauro Cid o que surgisse a partir de então. Isso incomodou o Mauro Cid. E a Gabriela Cid está nas histórias do cartão de vacina e de golpe. Ela foi flagrada conversando com a filha do Vilas Boas, aquele que foi já comandante do Exército, golpista também. E ela tem, portanto, ela teria que se explicar tanto na história do golpe, onde ela está tramando ali a convocação de gente para atrapalhar o fluxo nas estradas, caminhoneiro para atrapalhar, é uma conversa nesse sentido. Então ela tem isso, ela tem a história do cartão de vacina que ela está no meio também. E para aliviar para o lado dela também, não só para o lado do pai do Mauro Cid,
o único caminho é a delação. Confessar, você diminui sua pena. Confessar, você pode entregar o mandante e isso tem um atenuante na lei. Aí você diminui a sua pena, já que você não é um mandante. Agora, delatar, você consegue uma premiação, você consegue um benefício. E ele está em busca agora do benefício para a mulher e para o pai. E, lógico, para ele também. A mulher tem feito esse discurso para ele ir para a delação, para que tenha uma pena mínima, para que cumpra em casa, se possível, a pena dele e para que, claro, libere o lado dela e do pai dele também. Deixa eu aproveitar e ler mais alguns comentários aqui. A gente vai mudar de assunto, mais tarde a gente vai voltar com o tema Mauro Cid com o Lenny Streck, tá, pessoal? Só vou aproveitar para ler alguns comentários de vocês. A Natália Oliveira diz que é office boy, na verdade, não é office boy. O Mauro Cordeiro diz, deve estar só o projeto da capa. Lá em Santa Catarina a gente fala só a capa da gaita. Deve estar só a capa da gaita. Se preocupa não, vai ter muito tempo para dormir. A Cândida Braga diz que o Mauro Cid é o Queiroz de farda. O Emerson Almeida diz que a máquina de convite devia ser para o maquiador, né? Eu já falei, inclusive, viu, gente? Esse maquiador aí devia ser investigado, viu? Viajava com a Michelle para cima e para baixo. Precisava ser investigado, o tal do Agostinho, maquiador da Michelle Bolsonaro. O Jailton Pereira diz, só falta a gente descobrir que o Cid e a Michelle se pegavam no Planalto. Não, que isso, aí já baixaria. Esse é o ICL Fofoca, outro programa. O Lucas traz o ponto que eu disse, que eu comentei com o agora há pouco, se é possível que o Cid tenha delate crimes que a gente não conhece. O Lula disse que é pouco provável, mas pode acontecer. A gente torça que aconteça, né? Para que ele delate todos os crimes possíveis do Bolsonaro, para que ele seja punido. E a Lu Micelli diz aqui, delação é para cima, você delata organização criminosa e sua participação, organização, vamos ver quem é que ele vai envolver, exatamente, quem é que ele vai citar nesse processo, é o que a gente espera, Lu. E aí, a Maria do Socorro falou, 7 de setembro da revelação, vamos falar sobre ele, o 7 de setembro, obrigado pela introdução do tema aqui, Maria. E eu vou trazer para vocês aqui o tema do 7 de setembro. A gente está no dia 7 de setembro, hoje a gente teve desfile militar, né? Eu vou já trazer a minha opinião para vocês, depois eu vou ouvir a do Guga sobre isso. Eu acho insuportável. Por mim, acabava, não tem nenhum sentido em ver tanque velho na rua e gente fantasiado de militar. Um amigo meu, o Bosco Caminha, lá do Recife, manda um beijo, inclusive, para o Recife, para todos os pernambucanos que estão assistindo aqui, e também para o meu amigo Bosco, ele disse que o pai dele, o painho dele, dizia que dia 7 de setembro é dia da lavanderia, só tem trouxa e tanque na rua. Mas quem quer participar, pode participar à vontade. Eu acho que não faz muito sentido participar, mas protocolarmente o presidente Lula, seguindo um protocolo muito antigo no Brasil, promoveu em Brasília o dia da independência do Brasil, os festejos, né, do dia da independência, e aí a gente tem as imagens. Eu vou trazer algumas para vocês verem e o Guga vai poder comentar. Vamos começar, pessoal, com esse VT Permissão aqui, que é o militar pedindo para o presidente Lula para começar o desfile de 7 de setembro. Vamos ver esse vídeo primeiro. Comandante militar do Planalto, solicito permissão a Vossa Excelência para dar início ao desfile cívico-militar em comemoração ao 201º ano da independência do Brasil. Permissão concedida. Já vou mostrar na sequência esse VT desfile aqui, que é o segundo na sequência do presidente Lula começando o desfile também, aí eu vou deixar o Lula comentar sobre esse desfile de 7 de setembro. Vamos colocar. Margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Nós vimos aí, Guga, vídeos institucionais, né? Vídeos que foram divulgados pela Presidência da República e também pela TV Brasil. E aí eu vi um comentário da jornalista Marcela Rahal,
que ela fez uma coluna na Veja falando que o 7 de setembro voltou a ser meio brega, meio cafona, meio protocolar, assim. Acho que é como tem que ser, né, Guga? É claro, o 7 de setembro, por mais enfadonho que seja essa comemoração, ela serve politicamente para se construir pontes. É importante para o Lula manter essa festa, até para ele manter uma ponte, um momento onde ele constrói, reforça a relação que ele precisa ter com os militares. Imagina se ele tira essa festa, o chororô dos milicos, que não seria. O Lula precisa seguir uma estratégia de ter os militares ao lado dele. Por mais que a gente saiba que as Forças Armadas eles não são uma força, um poder. Eles não são um poder constituído, mas eles são importantes para a manutenção da governança e da ordem de um país. Então, não tem como a gente negar o peso que os militares têm. E é preciso manter esses militares do seu lado. Então, uma festa como o 7 de setembro é um momento político onde você estabelece esse tipo de relação e constrói essas pontes, ainda mais um governo que foi tão difamado pelos militares, que tem uma relação complicada com os militares. Então, o Lula precisa ser estratégico. Ele está sendo. Você viu que foi um momento onde os militares se colocaram abaixo da hierarquia, prestando continência para aquele que seria o comandante deles, que é o Lula. É um momento importante, é um gesto importante, que mostra que está dando certo essa estratégia, que o Lula está conseguindo construir pontes, por mais que tenha gente mais progressista que se incomoda às vezes, você ter que ter um trato quase que servil em alguns momentos, né, tendo que negociar às vezes com os militares e não colocá-los no lugar dele, mas a realidade é essa, você tem que ser pragmático. O Lula está construindo pontes, essa festa serve para isso e serve também como uma agenda positiva do governo. É um momento onde o governo tem o palanque, tem a tribuna, tem a mídia dando publicidade para aquilo que ele fala naquele dia. Ontem o Lula usou o 6 de setembro já para fazer um discurso de união e de promoção do governo dele, mostrando as melhorias que estão acontecendo. Hoje ele fez a mesma coisa. Então, serve para construir pontes políticas e também com os militares, e serve para que se tenha essa agenda positiva do governo, para o governo poder falar, ser ouvido, e para que isso repercuta, e isso repercute neste dia, inclusive a reforma ministerial, que é muito negativa, onde está se abocanhando ainda mais espaço para o Centrão, ela acabou ofuscada, tanto pelo Lula, quando ele falou que preferiu o voto secreto no STF, e no lugar de se discutir a reforma ministerial, a imprensa inteira embarcou nesse assunto que é completamente irrelevante, já que não vai mudar nada, essa opinião dele, e agora também ele consegue, com o dia de hoje, ofuscar a reforma ministerial, que foi negativa do ponto de vista político, já que ele, do ponto de vista político e ideológico, não do ponto de vista político institucional, porque dentro do Congresso foi muito bom o que ele fez, ele conseguiu ganhar muito mais peso e força para aprovar os projetos dele num país que tem mais de 25 partidos e que você precisa ter também os contrários junto contigo se você quiser governar. Então, politicamente dentro do Congresso foi positivo, mas a imagem política e ideológica do governo foi ruim. Tá abrindo espaço para o fisiologismo, para o Centrão, e esse assunto acabou ofuscado, tanto pelo voto secreto quanto hoje pelo 7 de setembro. Então é bom, é uma data boa para se promover, e o Lula se promoveu bem. Deixa eu aproveitar, Guga, ler alguns comentários aqui. Um deles eu gostei demais porque me remete muito aqui. A Irani Vilela disse: finalmente um 7 de setembro como tem que ser, sem nada de interessante. É isso que a gente tinha como 7 de setembro mesmo. A Nádia Scavacini, ela aqui me representa muito, assim. Um 7 de setembro mais leve, os dois últimos foram muito tensos. Agora, a Marinês Refati diz um que li no Twitter hoje, que faz muito sentido. Sempre odiei desfilar no 7 de setembro. A gente era obrigado pela escola, senão a gente perdia nota. Então, quem é da minha geração, eu sou de 85, não sei se é da geração de vocês comentem aí no chat pra gente, se vocês também eram obrigados pela escola a desfilar no 7 de setembro. Eu era.
quando eu era mais novo, nos desfiles lá em Balneário Camboriú, quando eu fiz o meu ensino fundamental, meu ensino médio, a gente tinha que desfilar na Avenida Brasil, lá em Balneário Camboriú, marchando no dia de 7 de setembro, no desfile militar. A gente perdia metade do nosso feriado fazendo desfile, então por isso que a gente odiava. Então fica aqui, Marinês me representou demais. Mas eu quero ler um comentário aqui do Marcelo Sampa, que provavelmente não é um apoiador do presidente Lula, que diz o seguinte: estão apelando depois do fracasso de Lula no desfile de 7 de setembro. Cadê a outra metade dos eleitores? Fica a dúvida se teve eleitores nas eleições. Eu separei esse comentário do Marcelo porque essa foi a narrativa do bolsonarismo hoje, né? Nas redes sociais foi o tema que o bolsonarismo trouxe para o debate. O 7 de setembro do Bolsonaro ano passado estava lotado e o 7 de setembro do Lula nesse ano não. Então eu quero fazer duas perguntas. Primeiro para o nosso público que está assistindo, mais de 6.500 pessoas. Então agradecer a todos vocês que já estão aqui, estão chegando. Comentem aqui para mim o que vocês fizeram neste 7 de setembro. Quero saber onde vocês foram, o que vocês fizeram nesse feriado. Por que vocês não foram no desfile militar? E segundo, Guga, essa narrativa é a única coisa que ainda sobra para o bolsonarismo, né? Dizer que, na verdade, o Lula não teve votos porque o 7 de setembro não tinha ninguém no 7 de setembro do Lula, apesar de que, segundo os dados da Polícia Militar, mais de 50 mil pessoas acompanharam aí em Brasília o desfile de 7 de setembro. Essa foi a narrativa que sobrou para o bolsonarismo. É uma bobagem isso, De Luca. De Luca, você mesmo agora falou o quê? Que nem deveria acontecer essa festa. E essa é com certeza a opinião de boa parte dos eleitores do Lula. O Lula não tem esse público coxinha que fica babando os militares, que fica ali sendo viuvinha de ditadura. Essa turma é que geralmente curte o 7 de setembro, é quem, de alguma maneira, tem simpatia pelo Exército, pelas Forças Armadas. Paquita de pintor de meio-fio, Guga. Essa é uma festa que, por mais que seja uma festa nacional, a gente sabe que o público acaba sendo um público mais conservador, patriota. É o patriota. O patriota, a gente sabe que não é o eleitor do Lula. Não lotou o 7 de setembro. O 7 de setembro não é uma festa que tem apelo com os eleitores do Lula. E o Lula também não se esforçou para lotar o 7 de setembro, como o Bolsonaro se esforçou para fazer do 7 de setembro dele um dia de golpe. O 7 de setembro de 2021, de Jair Bolsonaro, era o dia do verdadeiro golpe. A partir daquele dia que não teve o golpe, que o Ibanez, que é o governador de Brasília, deixou entrar, tinha dito que não ia deixar, mas deixou entrar caminhão, carro, tudo lotou ali em frente ao Congresso Nacional, tudo cheio, a esplanada tomada. Ficou um clima grande de golpe aqui, que foi abortado pelo Luiz Fux, que era o presidente do STF, que fez pressão tanto na Marinha quanto na Aeronáutica e no Exército, porque a alta patente naquela época das Forças Armadas estava em conluio com o golpe, e quem abortou ali foi o STF. Quem salvou o Brasil do golpe foi o STF, e depois, de fato, o Bolsonaro foi perdendo força no Exército, nas Forças Armadas, depois do 7 de setembro de 2021. Mas o 7 de setembro para essa turma era isso, era o dia do golpe, era o dia da revolução, então é claro que eles tomaram as ruas. E eles não tomaram no sentido de querer comemorar a independência do Brasil. Muitos deles, a grande maioria, foi com esse espírito de ódio, de revanche, de fascismo, de querer atacar o sistema. É por isso que ele lotou. É uma festa de coxinha e ele ainda fez esse discursinho de golpe e acabou inflamando a turba dele e eles compareceram. Só que ele, apesar de se vender como imbrochável, a gente sabe que ele é um amarelão. Então, não funcionou o 2021, ele chegou perto e depois ele perdeu força e mesmo assim ele ficou nos bastidores, por trás dos panos, incentivando a claque. Eles incentivou esse golpe do dia 8 de janeiro, que foi foi aquele pessoal que estava frustrado porque não tinha tido o golpe no dia certo e falou vamos de qualquer jeito, também foi incentivado até o último momento, por trás dos panos, pelo Bolsonaro. Ele em qualquer momento poderia ter acabado com aquilo e não acabou. E depois que estourou a bomba, que eles foram presos, deixou no colo da turba, deixou no colo dos militantes. Então, hoje, se Bolsonaro, como tentou, quisesse convocar os militantes para a rua, e uma parte dos militantes tentaram fazer essa convocação, não vai ninguém, como não foi ninguém. Bolsonaro perdeu a credibilidade até com os golpistas que acabaram presos e abandonados por ele.
Tem várias pessoas aqui, Guga, reclamando. Eu amo, assim, gente, eu estou nas redes sociais para reclamar, viu? Se eu tivesse para agradecer, eu estava em Aparecida do Norte. Aqui eu estou para reclamar mesmo, junto com vocês. A Carmen Lins falou que foi no Grito dos Excluídos, e é verdade, mais de 1.000 cidades no Brasil tiveram atividades do Grito dos Excluídos. É um evento que acontece também todo dia 7 de setembro, desde 1994, onde a gente traz as pautas dos movimentos sociais, as pautas contra contra os abusos do capital, do neoliberalismo, das opressões. Então, também fica o registro do Grito dos Excluídos. A Sandra Nunes disse que maratonou o série do Netflix. Quem gosta de milico e miliciano é o gado. O Maurício falou, aqui em Brasília o desfile nunca foi coisa de multidão. A maioria vê a Esquadrilha da Fumaça, que, diga de passagem, vou trazer aqui, só para a gente fechar esse tema, um videozinho da Esquadrilha da Fumaça já. A Rosa Braga, finalmente um 7 de setembro sem passar vergonha internacional. O Guga citou, vocês lembram que foi no 7 de setembro, a multidão gritando imbrochável, imbrochável, imbrochável. No final das contas, broxou, perdeu a eleição e está correndo o risco de ser preso ainda. Dierone Souza falou que passou em casa fazendo trabalho da faculdade. O Marcos Vinícius passou fazendo faxina em casa. A Irani Vilela falando sempre foi esvaziado na cidade dela, era dia de praia. Hoje ela trabalhou o dia inteiro, não conseguiu ir na praia. Ana Carolina falou que fez churrasco. O Matheus falando que estava trabalhando hoje para folgar amanhã. Então, pessoal, o pessoal não foi no 7 de setembro. A Cláudia falou que foi também no Grito dos Excluídos. Então, só registrando aqui, o pessoal não foi, o pessoal estava vivendo, estava na praia, fazendo churrasco, conversando, em família, descansando, que é o que a gente costuma fazer nos feriados. A gente não faz. Eu nunca, desde que eu parei de ser obrigado pela escola, eu nunca mais fui num desfile de 7 de setembro. Não vai ser agora com o presidente Lula que eu vou. Desculpa, presidente Lula, não vai ser o caso, viu? Só para eu fechar aqui esse tema, Guga, as pessoas falaram Esquadrilha da Fumaça, eu vou mostrar 2 vídeos. Alguém comentou, cadê? Aqui, ó, o EC Medeiros, que está assistindo sempre o programa, um beijo para você, Medeiros, falou que o ponto alto foi o Zé Gotinha. Bota o Zé Gotinha aí no desfile do 7 de setembro para a gente ver. O vice-presidente Lula, cadê o Zé Gotinha? O nosso amigo Zé Gotinha, tá aí, ó, o presidente Lula e o público dando tchauzinho pro Zé Gotinha. O ponto alto do desfile do 7 de setembro. Foi o Zé Gotinha. Tem mais um Zé Gotinha, vamos mostrar aí. De propulsão nuclear. Aí, ó. Grande Zé Gotinha. Presidente Lula dando tchauzinho pro Zé Gotinha. Isso aumenta a nossa capacidade de dissuasão. Do a gente ter militar. esses submarinos em O nossas alto águas. foi a participação do Zé Gotinha. E juro, para fechar mesmo o assunto dos desfiles militares, porque não é um assunto que me agrada muito, eu vou trazer para vocês, só para a gente fechar, um videozinho de soldados do Exército indígenas cumprimentando o presidente Lula nos seus idiomas, nos idiomas dos seus povos. E aí a gente vai bater no próximo tema, só que é um vídeo que eu acho que foi realmente muito importante. Tá bom, Jaigão, pode tirar. A gente já viu e... só que, mesmo sendo a mesma coisa chata, enfadonha de sempre, né, Guga? Pelo menos teve um twist a participação do Zé Gotinha e de militares indígenas falando os seus idiomas nesse 7 de setembro, para ter pelo menos uma coisinha diferente, uma coisinha melhor do que os 7 de setembro normais, né? Finalmente, Zé Gotinha tendo a posição que merece, o destaque que merece, né? Ele que foi tão difamado e atacado nos últimos 4 anos, exatamente porque representa a ciência, a vacina, o progresso. E a gente sabe que o Bolsonaro é um cara praticamente medieval, até antivacina esse cara é. E o bolsonarismo, o gado, esse bando de zumbi, que ainda existem, hein? Eles estão em extinção, cada vez menores, cada vez com menos força, mas ainda existem. Esse gado zumbi golpista, anti-vacina, anti-Zé Gotinha, que inclusive tentou hoje fazer algum tipo de barulho, né? Silas Malafaia, que faz parte aí desses zumbis ainda, que ainda resistem, bolsonaristas, ele tentou convocar a turba com um discurso
anti-STF, anti-sistema, um discurso golpista. Ele tentou fazer esse papelão, usaram o vídeo do Silas Malafaia, a extrema-direita usou, isso rodou entre grupos da extrema-direita, eles tentaram convocar a turba deles para fazer pelo menos um barulhinho hoje, e não conseguiram nem um pio. Por quê? Porque Bolsonaro, como eu falei, ele perdeu a credibilidade até com o gado dele. Eles perceberam que foram bucha de canhão e que foram abandonados quando foram presos no dia 8 de janeiro, e é claro que tem que ser muito estúpido para repetir esse mesmo erro. Então, não deu certo, mas Silas Malafaia bem que tentou. Agradecendo aqui as mais de 7.200 pessoas que estão vendo a gente simultaneamente, então, agradecido a todos vocês. Lembrando, pessoal, deixem seu comentário aqui do lado, curtam o vídeo, compartilhem, é importante para a gente demais, para a gente chegar a mais gente. Já vou falar sobre a campanha de independência do CL Notícias, e aí a gente vai falar mais sobre isso. Mas, por enquanto, peço para vocês sentarem o dedo no like, compartilharem essa live, essa transmissão com mais gente, e deixarem um comentário aqui que ajuda a empurrar o algoritmo das redes sociais para a gente chegar a mais gente. Guga, são 6 horas e 44 minutos, já a gente vai ter o Lênio Streck com a gente aqui, viu? E a gente vai poder conversar sobre a escovada que ele deu ontem no Dallagnol, na entrevista da Globo News, e também sobre outros temas relacionados ao nosso judiciário. Mas, antes do Lênio Streck, eu vou falar sobre um tema que o Guga trouxe para a gente, que é a reforma ministerial do presidente Lula. Vocês acompanharam hoje de manhã no N2, né, no nosso noticiário matinal, que eu apresento nos dias regulares, e ontem também no N2, no estúdio, vocês acompanharam a reforma ministerial do presidente Lula. O presidente Lula promoveu algumas trocas importantes. Ele trocou o ministro dos Portos e Aeroportos, o Márcio França, que agora passa a ser ministro das micro e pequenas empresas, dos empreendedores individuais. No lugar do Márcio França, assumiu Silvio Costa Filho, deputado do Republicanos do Pernambuco, e também trocou a Ana Moser, ministra do Esporte, agora ex-ministra. Em seu lugar, ele mesmo, André Fufuca, que jogou na base do Flamengo, na escolinha do Flamengo. Eu descobri isso ontem, informação maravilhosa. Acho que a única relação com o esporte que ele tem na vida é essa, mas virou o ministro do Esporte, o André Fufuca, deputado do PP do Maranhão. Guga, 2 substituições que renderam muita polêmica nos últimos dias, né? Eu vou comentar já o que eu penso sobre isso, mas queria te ouvir primeiro, né? Você falou que esse 7 de setembro ajudou, né? A fumaça da Esquadrilha da Fumaça deu uma encobrida nessa troca ministerial do presidente Lula, que era necessária, né? PP e republicanos embarcam no governo, mas que, obviamente, são sempre trocas que a gente não queria ver, né? Pois é, a Janja reclamou. É uma troca que, claro, que incomoda a esquerda. É uma troca onde você está loteando claramente o seu governo para colocar ali na sua base de apoio partidos que ainda não estão tão assim dentro do seu governo. É uma estratégia que parece ser a única possível para quem quer seguir a democracia, para quem não quer passar para um discurso revolucionário, antissistema, antipartido. Se você quer aceitar o jogo como é, e é por isso que é importante fazer uma reforma política, para diminuir o número de partidos. Você só vai ter essa utopia de ter um governo que tem na sua base só aqueles que são ideologicamente parecidos, no momento que você tiver uma redução gigantesca do número de partidos. Hoje são mais de 20, 25, acho que são 26. E tem, sim, projetos de reforma política que tentam levar isso para até 10 partidos, ou até menos, que é o ideal. Aí sim você vai ter uma condição de força, onde você vai poder ter uma base de apoio de partidos menor do que hoje. Hoje você precisa de uma penca de partido para ter a maioria da Câmara e do Senado. E você só tem essa penca de partido se você loteia o seu governo. É o pragmatismo político, é a realpolitik. É assim que é o jogo. Você só ganha com o voto dos outros também. E o voto dos outros, nesse caso, vem de republicanos, que tem 41 deputados, vem do PP, que tem 49 deputados. Então, são partidos que ajudam a governar, mas é claro que é muito triste você ver uma pessoa do gabarito da Ana Moser ser trocada por um André Fufuca, pelo amor de Deus. Eu nem sabia que ele tinha sido jogador de futebol de base de time, porque
não é o que me parece. Você olha para o Fufuca, você não imagina que ele já possa ter sido um atleta. Fufuca, ele tem mais o perfil de um coronelzinho daquele da velha política, metido já em história suspeita, aquele que anda também com políticos metidos em histórias suspeitas, fazendo aquele grupelho da velha política, né? Aquele grupelho mais fisiológico de todos. Ele é a cara e o corpo e a alma do Centrão. E a gente vê a Ana Moser dar lugar para alguém como esse sujeito, é claro que é muito triste. E só para terminar, tem uma história do Fufuca, que um jornalista amigo relatou, até no Twitter dele, que quando ele foi entrevistar o Fufuca, há muitos anos, Fufuquinha ainda, ele ainda é novo, mas ele era mais novo ainda. Um pequeno Fufuca, Um pequeno Fufuca, ele entrou lá na sala do partido e ele viu que todo mundo reverenciava o Fufuca. Fufuca um moleque ainda, 20 anos, sei lá. E todo mundo tratando o Fufuca como um rei. Até o momento que o Fufuca... Olha o relato que o cara faz. O Fufuca estica a mão para um dos auxiliares beijar a mão dele. Quando o cara entrou na sala, ele pegou a mão do Fufuca e beijou. O jornalista não confirma se a boca encostou na mão, mas todo o gesto de se abaixar para beijar a mão do Fufuca, ele confirma. Provavelmente encostou o lábio na mão também. Mas daí você vê a imagem, o perfil de um sujeito como o Fufuca. Mais um coronelzinho da velha política. Infelizmente, ganhando espaço no governo do presidente Lula. Para o Lula, tem esse lado de que agora, de fato, vai facilitar a negociação com esses partidos na hora de aprovar o que ele precisa, e ele cedeu bem menos, isso a gente tem que registrar, do que o Centrão queria. O Centrão queria ministérios mais poupudos, que pudessem ser usados basicamente para que eles pudessem distribuir dinheiro de emenda parlamentar. Eles não conseguiram, o alvo principal era o Ministério do Desenvolvimento Social. Eles não conseguiram. Então, também quiseram, até sonharam com o Ministério da Saúde, a educação tentaram falar, que seria uma patetice, né, entregar para essa gente. Mas não conseguiram o que queriam, ficaram com bem menos, e agora, teoricamente, o Lula vai ter uma governabilidade um pouco mais tranquila. Não é só isso, né, Guga? O que a gente sabe é que, além desses ministérios, e lembrando, o Ministério do Esporte vai ser turbinado agora com 4 novas secretarias e também vai receber os recursos das apostas esportivas que vão ser regulamentadas nos próximos meses. Então, é um governo que vai ter mais orçamento para tocar. A outra pasta, a de portos e aeroportos, também é uma pasta que tem uma quantidade razoável de recursos, que faz novos aeroportos, novos portos, reformas e mexe muito em algumas regiões do Brasil, mas não deve parar por aí, né? A informação que a gente tem é que essa reforma provavelmente ainda vai incluir a Funasa, que foi recriada a pedido do Centrão, e também a Caixa Econômica fechada com a Margarete Coelho, ponto. Advogada de Arthur Lira, e mais 12 vice-presidências. 12, eles querem pegar tudo, todas as diretorias, são 12. O PT quer ficar com 2. Mas o que está convencendo o Centrão, como eu falei, não conseguiu os ministérios que desejava, apesar de estar pegando, claro, todo ministério você tem como, enfim, tem o interesse, tem dinheiro, tem cofre, enfim, vale a pena estar em qualquer ministério, digamos assim, mas é óbvio que eles tinham os prioritários que eles não conseguiram. E o que fez fechar a conta, o que fez com que o Centrão se convencesse a bater o martelo é esse ponto que você está falando agora, Deluca. Principalmente a Caixa fechada, como você falou, dando todas as diretorias para a turma do Arthur Lira. O PT quer pelo menos permanecer com 2. Essa é a negociação do momento. Gente, é só para lembrar aqui vocês, eu estou lendo os comentários de vocês e é verdade, a gente entende. O próprio Guga falou para a gente agora um termo que a gente usa, que não tem muita tradução, que é a tal da realpolitik. A gente sabe, o jogo é esse. Eu sempre falo no programa, vocês acompanham o programa todos os dias, o N1 de manhã, vocês sabem que eu digo isso. Não existe gente boa no Centrão, essas pessoas estão envolvidas ou com problemas de corrupção, ou com denúncias de todo tipo de denúncia possível, ou não tem capacitação para ocupar um cargo de ministro. Então, se você for achar um ministro bom no Centrão, você não vai encontrar. Essas pessoas não estão no Centrão, elas estão nos partidos progressistas. Mas como o Congresso é composto majoritariamente por deputados do Centrão, da direita, da extrema-direita, lembrando que o Fufuca fez campanha e votou no Jair Bolsonaro,
essas pessoas estão nesses partidos e esses partidos precisam ser contemplados nas reformas. Apesar de que o presidente do PP e o presidente dos Republicanos disseram que isso não significou um embarque no governo. Os partidos, segundo ele, os dois presidentes, né, do Republicanos e do PP, continuam independentes. Ou seja, o que a gente deve ver nos próximos períodos votações mais folgadas para o governo Lula, mais tranquilas, em especial em pautas econômicas, que é onde pode haver um alinhamento, mas nas pautas sociais, nas pautas de direitos humanos, de minorias, essas votações devem continuar muito difíceis, se impossíveis para o governo, né, Guga? Pois é, e como você falou, na questão de comportamento, esse tipo de pauta, ele vai ter que negociar ainda ali no tete-a-tete com o Centrão. Quando for pauta econômica é mais fácil de convergir, é isso que tem acontecido, mas o governo pouco apresentará de pautas que possam levá-los à derrota. O governo não quer perder, então o governo, eu acho que não vai entrar muito em bola dividida. E trazer, como você falou, eles estão dizendo, né, de certa maneira, que ainda são independentes. É claro que estando no governo não tem como você ser independente, mas eles precisam manter esse discurso para manter alguma coesão dentro do partido deles, porque parte dos parlamentares, tanto do PP quanto dos Republicanos, não querem se unir ao Lula. Então eles precisam fingir que não estão no governo, sendo que estão entrando agora no governo. Eles são parte da base do governo, eles têm ministério neste governo, então eles são do governo. E é engraçado isso, porque o Tarcísio, né, ficou fazendo um joguinho de cena. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, um mês atrás, disse que se os Republicanos se unisse ao governo Lula, ele poderia até deixar o partido. E a gente sabia ali que era tudo um joguinho de cena, que ele só estava fazendo aquele teatrinho para fingir que não concordava, sabendo que aconteceu o que está acontecendo agora, que os Republicanos entrariam no governo, mas para passar para o público dele a imagem de que estava descontente e não parecia que estava querendo mergulhar de vez no governo Lula, o partido dele com ele junto. Então ele fez esse teatrinho, mas pelo jeito era uma cascata. Ele vai se manter nos Republicanos, os Republicanos vai ficar fingindo que é independente, mas ele faz parte do governo sim, e vai ficar mais fácil para o governo Lula negociar. Claro que não tem todos os votos, os 41 votos dos Republicanos, mas fica mais fácil. E o Republicanos é o partido, por incrível que pareça, que mais tem votado junto com o governo Lula. É muito engraçado e contraditório, mas o Republicanos, entre os de oposição, é o que mais tem, e até comparado ao governo, ele está ali entre os mais fiéis ao governo Lula, Republicanos. E agora, com o Ministério, é claro que vai ficar ainda mais fácil negociar com esses partidos do Centrão. Deixa eu aproveitar, são 6 horas e 55 minutos. Eu vou agora chamar a nossa campanha de independência e depois vou chamar um vídeo especial para vocês verem. Eu vou falar para vocês sobre a campanha que a gente tem trazido desde o começo da semana. Vocês têm acompanhado, vou aproveitar que a gente está com mais de 7.000, quase 7.200 pessoas assistindo. Obrigado à audiência de todos e todas vocês. Continuem com a gente tem mais meia hora de programa. Já o Lênin Streck vai estar com a gente. Então, continuem aqui comentando, dando like e compartilhando. Mas eu vou trazer o que a gente tem falado durante a semana. A gente está muito próximo do lançamento do portal de notícias do ICL. E a gente precisa de vocês. Vocês sabem que o ICL é o único veículo do Brasil e do mundo com zero publicidade, 100% financiado pela comunidade. Vocês, que são alunos do Instituto Conhecimento Liberta, são os financiadores deste canal. Não tem outra fonte de renda, não tem anúncio do YouTube, não tem patrocinador, não tem verba pública, verba de presidente, governador, prefeito. Nós não recebemos verba, não tem superchat aqui. Vocês veem alguns canais, e cada canal tem sua forma de manutenção, pedindo Pix, pedindo superchat. A gente não tem nada disso. Quem financia a gente é você, através do Instituto Conhecimento Liberta. E para isso a gente precisa que vocês continuem colaborando com a gente. A gente precisa de mais membros aqui no canal, que vocês façam a inscrição de vocês e que vocês virem alunos do Instituto Conhecimento Liberta. É um dia especial, é feriadão, mas tem um recado especial para vocês. Vamos assistir. Super agressivos, ferozes, de pessoas muito poderosas. Estamos falando de políticos, empresários, muita gente conhecida do grande público. O motivo?
as denúncias que o ICL tem trazido. E você sabe por que eles tremem? Porque o ICL não tem patrocínio, o ICL não tem propaganda, o ICL não tem ajuda de nenhum instituto ligado a essas corporações. E isso faz com que aqui no ICL a gente possa falar o que tem que ser dito, sempre com responsabilidade, sempre com fontes para as informações que são passadas, mas nunca com medo. Juntos, todos que fazem parte dessa comunidade estão fazendo um dos enfrentamentos mais corajosos já feitos no mundo inteiro contra as estruturas de poder. Isso só é possível com independência. O ICL vai seguir firme na guerra pela verdadeira independência jornalística, fazendo jornalismo de verdade. Essa guerra não é fácil, mas com seu apoio resistiremos. Para ajudar, é só você se tornar membro ou membra dessa comunidade. Porque aí, além de estar contribuindo para o nosso jornalismo seguir totalmente independente, você vai ter acesso a mais de 200 cursos com os melhores professores e professoras do Brasil e do mundo. Durante a Semana da Independência, ao se tornar membro, você vai ganhar presentes incríveis do ICL. Aproveite e acesse agora o site para ver esses presentes e conhecer também todos esses cursos que são oferecidos. Vem com a gente mudar o Brasil. Fortaleça o jornalismo verdadeiramente independente, fazendo parte do ICL. É isso, a gente agradece a todos vocês que estão aqui com a gente, que estão assistindo, mais de quase 7 mil pessoas assistindo, né? E a gente agradece muito a participação de vocês aqui. Cliquem no link aqui do lado, virem alunos do Instituto Conhecimento Liberta, que é importante demais para a gente continue fazendo esse trabalho. Então, vocês viram o recado do Edu, vocês estão com o link aqui, icl.com.br, só entrar, acessar, você vai ter acesso a centenas de cursos com os melhores professores do Brasil e do mundo. Então, cliquem lá para conhecer mais nossa grade de professores, e aí vocês podem ajudar a continuar colaborando com esse processo. Vou chamar aqui, a gente tinha um VT para chamar, eu vou ver se a gente, já falo com a produção aqui, se a gente consegue passar o VT amanhã, porque aqui já está conosco o professor Lênio Streck. Vamos embarcar o professor Lênio aqui. Professor Lênio, boa noite, bom feriado de 7 de setembro, muito feliz de estar com você aqui com a gente, depois da escovada que você deu no Deltan Dallagnol ontem na Globo News. Boa noite, professor. Boa noite. Opa, professor. Boa noite, William. Boa noite, Guga. Obrigado, Guga, pelo belo post que você fez. Que isso. Foi obrigado a você. Tirou. Nunca uma coisa assim recentemente deu tanta repercussão, né? Porque é uma coisa que está muito atravessada também. A Lava Jato é algo que foi o ovo da serpente, né? Aliás, eu dizia isso há muito tempo e vi essa frase agora na decisão do Toffoli. O 8 de janeiro é um lavajatismo reciclado. Veio dali, veio da Lava Jato. O bolsonarismo é algo que veio do lavajatismo. O Brasil é que se faz de tonto, muita gente que não quer se dar conta dessa gravidade. Tudo isso aconteceu lá atrás e pouca gente se deu conta, modéstia às favas, Pedro Serrano e eu e alguns, o Prerrot, né? E antes mesmo do Prerrot, alguns diziam que aí tinha um problema, inclusive nessa questão das provas aí que está na decisão do Toffoli, essas coisas que entravam aqui, o sujeito ia para a Suíça e de lá trazia um pendrive para usar aqui. Não é assim que se faz. E outra coisa que as pessoas não se deram conta, William, que é a soberania nacional. Isto aqui não é um quintal, já foi, mas agora não é mais. Isso aqui não é um quintal de brincadeira que o país fica refém de 8, 10 pessoas. Quantas pessoas estavam na Lava Jato? Quantos procuradores e juízes? E o país ficou refém? O país ficou refém desse pessoal todo? Essa é a questão que nós temos que ver na coluna de débitos históricos. Deixa eu aproveitar só, Guga, só para trazer um pouco de contexto para quem está assistindo a gente, depois eu vou deixar o Guga perguntar.
A gente está falando, obviamente, dessa entrevista que o professor Lênio deu ontem à Globo News, ao lado do Deltan Dallagnol, ex-procurador da Lava Jato e também agora ex-deputado federal, depois que perdeu o seu mandato. Tem uma matéria do Globo, assinada pela Paola Serra, que diz: diálogos com FBI e evidências em sacolas de mercado. Toffoli cita conduta de procuradores para anular as provas. Vou ler só o comecinho para poder perguntar para o professor. A decisão que determinou a anulação de todas as provas obtidas no acordo de leniência da Odebrecht, o ministro Dias Toffoli, do STF, argumentou não ter havido investigações à preservação da chamada cadeia de custódia. O termo, de acordo com o Código de Processo Penal, se refere à manutenção da história cronológica dos vestígios coletados em locais de crimes, do seu reconhecimento até o descarte. Ele cita vários itens que não cumpriram essa cadeia, e uma decisão muito dura, né, que tem, com críticas, inclusive, professores, de ser muito adjetivada, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa decisão especificamente, como é que o senhor viu a decisão do ministro Dias Toffoli em relação ao Lava Jato, professor? Bom, antes de entrar diretamente, eu queria... Está circulando a notícia por aí de que a Associação dos Procuradores e a Associação de Juízes, na OMB, a AJUF, que é dos juízes federais, que estaria entrando com o recurso dessa decisão do Toffoli, monocrática. Eu vi na Globo News e já avisei agora outro canal também. Eu conversei com vários juristas do Brasil e a unanimidade disseram: só se a gente perdeu algo no meio do caminho. Às vezes o paciente está na mesa e a gente não vê que a infecção está no dedo e 5 médicos erram. E o cara morre. Pode ser. Eu admito que eu e mais 5 dos grandes juristas brasileiros com os quais eu falei hoje, nós podemos nos equivocar. O nosso paciente pode morrer, seremos péssimos médicos, ok. Mas eu quero dizer que não cabe recurso, tá, pessoal? Eles não são parte, é impossível fazer esse recurso e dá para cravar que somente isso ainda não está sendo dito, mas já está sendo repetido e eu estou fazendo o contraponto em primeira mão, de que não cabe recurso dessa decisão, a não ser o recurso do Procurador-Geral da República. Então, só para a gente parar. Isso é importante, Lênio, isso é importante, porque está essa confusão. A imprensa estava embarcando que as associações de procuradores, de juristas, poderiam entrar com recurso. Então, o que o senhor está explicando aqui é que não, se não tiver a própria PGR, ou seja, no momento Augusto Aras, que a gente sabe que não vai fazer isso, se não tiver a própria PGR, não há nenhum outro meio de entrar com recurso para tentar mudar a decisão do Dias Toffoli. Eles não eram parte, nunca participaram desse processo. Como é que eles entrariam agora? Como eu disse, o paciente está na mesa. Eu e 5 cirurgiões estamos em roda. Ele pode nos escapar por uma questão na unha do pé. Eu não sei. O direito é um fenômeno tão complexo. Embora o direito tenha sido esculhambado pela Lava Jato no Brasil, ainda tem coisas racionais. Eu racionalmente posso dizer que não cabe. Agora eu posso ser desmentido por uma carta na manga do direito que alguém tire, eu não sei. Mas eu quero dizer que com os elementos disponíveis nesse momento, também não quero depois pagar um mico nacional, os caras vão dizer, ele não sabia que cabe recurso. Eu estou dando na linguagem jornalística, estou deixando aqui uma retranca que eu consultei, gente muito boa, e a unanimidade, eles surpreenderam que alguém pudesse querer fazer um recurso que, se não é parte, teria que entrar, não se sabe como isso aconteceria. O Ministério Público pode, com o Procurador-Geral da República. Então, limpada essa área, a decisão do Toffoli, para pegar especificamente, a decisão do Toffoli é uma decisão monocrática, né? Monocrática, uma decisão corajosa, uma decisão que tem termos fortes, mas que, se você
colocá-la no contexto, por exemplo, das decisões do Gilmar Mendes na Lava Jato, na questão da anulação, e o modo como o que o Gilmar disse é muito mais forte, né, do que o Toffoli disse agora, né? A questão de que há uma tortura, etc., etc., é uma questão simbólica que muita gente já disse, que você não pode forçar as pessoas a fazer delação, você não pode forçar as pessoas a fazer os acordos de leniência, que os acordos de leniência são a parte da empresa e os outros são entre particulares. E aí tem uma questão fundamental que fica muito clara na decisão, que é uma coisa que nós deixamos de lado, que é a discussão da soberania, né? A soberania nacional, a soberania econômica. O Brasil foi praticamente... olha o prejuízo que deu a Lava Jato, né? Se nós pegarmos em números, eu vou ficar com um número intermediário. O Diese fala em 600 e tal bilhões, o Aras fala em 400 bilhões, mais ou menos, chefe do Ministério Público, né? Que não acredito que vá recorrer, inclusive, dessa decisão, portanto, essa é a minha opinião, pelas críticas que ele já fez à Lava Jato e tudo, eu fico com uns 500 bilhões, mais ou menos, de prejuízo. Ora, se nós contarmos o sofrimento, as prisões, tudo que foi feito, nós, de fato, temos a Lava Jato como um case de insucesso, um case que acabou agora com um combo de nulidades. Sabe, quando a gente fala em combo, eu acho que a decisão do Toffoli pega um combo de nulidades, porque pega os principais, esses acordos da maior empresa de então, que tinha 550 diretorias, e que acabou fazendo aquele acordo, e esse acordo, como se sabe aí, ele não cumpriu as finalidades, não cumpriu as formalidades. O direito tem coisas, por exemplo, o presidente Lula foi libertado e foi inocentado por causa de um lado, o que é um problema eminentemente processual, que é a incompetência do juízo, e a outra foi um defeito processual, que é a suspeição do Sérgio Moro. E são questões processuais. Esse caso aqui envolve toda a questão da forma que tem que ser dada acordos e que tratam de potências estrangeiras. Se você pegar a cláusula 7ª do acordo de leniência, desse grande acordo que o Toffoli cita na decisão, gente, esse acórdão, esse acordo fala em bilhões e bota Suíça, Estados Unidos, etc., no contexto dessas assinaturas. Aí tem uma coisa, só para fechar isso. O Ministério Público tem soberania estatal na ação penal, mas ele não tem nada a ver com a soberania nacional. Não confundamos. A soberania nacional, quem cuida é o Poder Executivo. Está escrito que o Poder Executivo, nessa questão aí dos acordos e qualquer coisa que faça com nações estrangeiras e que envolvam estrangeiros ou que envolva tipo de prova que entra no Brasil, não pode entrar no bolso de ninguém. E não se diga que, mas a própria empresa Odebrecht fez. Querido, a Odebrecht tinha um preso. Você queria o quê? Que a Odebrecht não colaborasse do modo como colaborou? Tinha alguma outra coisa a fazer a não ser isso? Então, nós temos aí elementos muito claros que mostram muito mais o papel simbólico dessa decisão do Toffoli, que põe uma pá de cal, chama a atenção da nação brasileira, dos problemas que o passado
que refletiu no futuro representam e que, se nós não enxergarmos bem, nós não conseguiremos compreender a dimensão de eventuais crises que surjam lá na frente. Lênio, você citou agora já 3 erros, falhas, podemos dizer assim, que levariam à anulação da prova do Lula. A suspeição do Moro, um juiz parcial, o foro errado, não era para ter sido julgado pelo Moro, e também agora as provas colhidas, a maneira como foram trazidas as provas. Né? Então a gente sabe que não é só um único elemento, são vários elementos. Pelo jeito, boa parte da condução da Lava Jato ela está contaminada, não foi um único erro, foram vários erros que eles cometeram. O Dallagnol, ontem, nesta entrevista contigo, ele disse que essa decisão do Dias Toffoli ela pode levar à anulação da condenação ou da investigação que tem como foco 400 pessoas, ele citou esse número, né? 400 investigados que agora podem se aproveitar dessa decisão para se livrar da justiça. Eu conversei hoje com o Cacai, o criminalista, o advogado, e ele disse que não, que 99% dos casos não seriam afetados por uma única mudança, que foi essa na questão da leniência da Odebrecht, que essas provas seriam anuladas, mas que isso não levaria ao fim do processo ou não deixaria, não descondenaria essas pessoas todas. Qual que é a sua avaliação? Esta decisão pode servir como base para livrar quase todos os processados, como disse o Dallagnol ontem, enquanto estava sendo entrevistado contigo, ou não pesa tanto assim? Isso é terrorismo do Dallagnol, assim como no tempo da presunção da inocência, o Merval Pereira, por exemplo, dizia que se nós ganhássemos a ação, acho que vocês lembram disso, 170 mil presos seriam libertados. Vocês lembram disso? E lá ficava eu no dia seguinte escrevendo, dizendo, pelo amor de Deus, não é isso e tal. Tanto é que quando terminou tudo, é muito parecido isso. Foi bom você lembrar, Guga, e foi bom você falar com o Cacai, que o Cacai também é um dos que trabalhou comigo, e nós trabalhamos juntos na presunção da inocência, e ele também enfrentou comigo esses memes cotidianos, essas lendas urbanas de que nós soltaríamos 170 mil pessoas. É muito bom que você trouxe isso. Esse paralelo é muito interessante. Tanto é que quando a gente ganhou a ação, e o Lula, inclusive, foi libertado com base nessa ação, em 2019, foi muito engraçado, porque não saíram mais de 500 pessoas liberadas. Dos 170 mil, a montanha paria um rato. A gente sabia disso todo o tempo. Eu tive muitas brigas, sabe? Nós escrevemos 3 livros, eu fiz 230 e tantos artigos sobre isso, dei entrevista, brigava com as repórteres, aí vinha a menina e dizia assim, mas o senhor não sente remorso se vamos soltar estupradores e tal? Eu disse, minha filha, eu escrevi 70 livros, acredita no tio aqui, o tio sabe do que está falando, olha aqui, olha para mim, olha essa minha barba branca aqui, eu sou do ramo, se eu fosse médico, eu já teria feito mais de 1000 cirurgias, aí você diria, que grande médico, ele já operou o joelho ou o coração de tanta gente, agora só porque eu sou um jurista que escrevi 70 livros, sou o que mais escreveu livros, mas você não acredita no tio aqui? Aí disse, pois é, professor, o senhor vê e tal, dizem por aí, eu disse, mas dizem por aí que eu sou rico e não sou, dizem por aí, tem um monte de coisa que se diz, e agora de novo, então o Dallagnol vem com esse papo aí de que todas... Claro que não é assim. Primeiro, essa decisão do Toffoli é com relação ao Odebrecht. Existe existe um conjunto de empresas, existe um conjunto de réus, tem muitos processos que já foram anulados, ou seja, teria que fazer tem que ter uma mesa muito grande para mapear tudo isso, para poder fazer com o mínimo de grau de honestidade. Eu teria que ter muitos dados na mão para poder, assim, honestamente dizer Guga e William de Luca vão ser
é 120 pessoas. Vão ser 35 ou vão ser 4? Eu não sei. Mas 400 com certeza não serão. Com certeza não. Boa. Deixa eu te fazer uma pergunta, Lênio. É uma pergunta e uma curiosidade. Ontem, obviamente, começou o chororô, né, o mimimi de Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, dizendo que a decisão era uma decisão injusta, que ela beneficiava criminosos. Duas perguntas. A primeira é uma pergunta pessoal mesmo. Como foi debater com Deltan Dallagnol? Se é que foi um debate, né? Muita gente chamando de espancamento aqui nos comentários, mas eu vou usar o termo debate, que eu acho mais apropriado. E a segunda é verdade. Criminosos que cometeram crimes, que foram investigados, vão ser beneficiados. De quem é a culpa por esses criminosos não serem condenados de forma adequada? Quem é que errou para que isso pudesse acontecer? Claro, duas coisas. O debate com o Dallagnol é uma coisa que já tinha, que é uma repetição para mim, que eu fui... O Sérgio Moro teve muito poucos debates, assim, cara a cara, né? Eu teve um meu com ele em 2015, em abril de 2015, houve um debate meu em que eu avisei já e dizia, com juízes como você, o Brasil vai se dar muito mal, porque isso vai custar muito caro para o Brasil. E disse para ele, porque juízes como você julgam conforme pensam, conforme aquilo que eles pensam, e o direito não é aquilo que você quer que seja, o direito é aquilo que está na esfera pública, e você é um juiz que decide conforme seu fígado, seus desejos, etc., e isso é um péssimo juiz. E disse um monte de coisas face to face para ele. O caso do Dallagnol é nessa mesma linha, né? Eles vêm... Porque o Dallagnol ele tem uma crença, né? Uma crença, são as crenças, e no caso dele, existem dois tipos de crenças, as reflexivas e as intuitivas. As reflexivas são aquelas crenças que não ferem você. A intuitiva é aquela crença que, se você acha que Newton foi um farsante, você não vai testar e se atirar do 10º andar, né? Só que o Dallagnol tem crença intuitiva e ele testa essas crenças. Ele é o Dallagnol é tipo daquele famoso caso que aconteceu agora, não há muito tempo, que gerou uma pesquisa nos Estados Unidos. O sujeito foi assaltar um banco, sem máscara, sem nada. Aí foi preso. Aí perguntaram para ele, porque você não tomou nenhum cuidado, você foi assim e tal, disse assim, porque eu estava invisível. Mas como assim invisível? Porque eu tenho convicção de que passando limão no rosto e tal, eu fico invisível. Aí ele mostrou, inclusive, olha aqui minha foto, numa Polaroid que ele tirou, que eu nem apareço na Polaroid. Aí o cara disse assim, mas a sua foto aqui tem defeito, isso não funciona. Ou seja, ele era uma crença intuitiva e ele foi testar. E o que ele falou na Globo News e do modo como ele falou, ele foi testar. É o mesmo que o sujeito que acha que Newton foi um farsante e vai testar esse estatela no solo. E eu debati com ele, entende? Então, e disse para ele, olha, você não pode se atirar do 10º andar. O Newton foi um cara legal, ele acertou. A lei da gravidade é uma coisa, simbolicamente, né? E, por exemplo, eles repetem aquela história de que Lula foi condenado em 3 instâncias. Eu várias vezes já escrevi, disse assim, não existem 3 instâncias, só existe 2, e ele repete aquilo. Aí eu tive que dizer, assim, um pouco duramente, que essa lenda urbana, eles constroem a tese de que o Supremo foi o vilão. 3 instâncias condenaram, e aí veio o Supremo como vilão. Eu disse, não. 2 instâncias condenaram, e nós sabemos em que circunstância. O STJ não é instância, ele vai discutir uma questão de infraconstitucionalidade, de legalidade, e o Supremo julga inconstitucionalidade. A nulidade da incompetência e da suspeição foi um objeto de habeas corpus que chegou no Supremo Tribunal como locus que examina garantias constitucionais. É isto que ele não entendeu.
Isto foi apenas a parte final, né? Porque as partes anteriores... Então, essa é a questão. Qual era a segunda, William, ainda? Era que alguém... que alguém errou, né? Então, eles disseram que tem gente que vai ficar sem punição. Mas quem é que errou no processo para alguém ficar impune? Claro, ela tem ligação, por quê? Porque, veja só, vamos fazer uma analogia, eu acho muito importante sua pergunta, vamos fazer uma analogia com a medicina. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu não sei como funciona aqui, nos Estados Unidos, o médico que não obedece o protocolo, o seguro não paga, quando dá um erro médico, tá? Por que o protocolo? O protocolo é a condição, aquela chatice quando você vai num ambulatório, no hospital, você tira aquela coisa toda que demora, isso é o protocolo. Por quê? Porque eles precisam saber a sua pressão, porque senão um médico que erra isso, ele vai pagar caro por isso. Agora, se ele cumpre o protocolo, ele fica isento de um eventual erro que aconteça. A gente chama no direito assim, no direito tem o juiz solipsista. O que é o solipsista? O solipsista é aquele viciado em si mesmo, tipo Sérgio Moro, né? O solipsista, que em alemão se diz Selbsüchtiger, que é o sujeito solipsista, que é o viciado em si mesmo. Ele enxerga o mundo a partir de si, e não ele se comporta com o mundo que é maior que ele. Ele se acha maior que o mundo, é o solipsista. É o caso dele, entende? Se o médico for um solipsista, ele é perigoso, porque você chega o Google, lá com um probleminha, com um problema, e o médico olha um furúnculo, acha que é um furúnculo, abre e gangrena a perna do Guga. Por quê? Porque ele não fez os testes de sangue, diabetes, etc, etc, etc. Mas como ele achou que sabia mais do que o protocolo, ele vai lá. Ele vai ser punido por erro. Estou trazendo essa analogia, e te agradeço a pergunta, para mostrar que quem não segue o protocolo tem que pagar por isso. Não a pessoa, por exemplo, a pessoa que é mal condenada ou se anula-se o processo, a culpa não é dessa pessoa e nem do advogado. A culpa é de quem não seguiu o protocolo. Né? Por que nos aeroportos você tem que passar pelo protocolo? Todo mundo sabe que o Guga ou o De Luca, dois bonitões, bem arrumadinhos e tal, passam... nenhum dos dois é terrorista, ladrão, qualquer coisa assim. Mas por que tem que passar pelo raio-x? Porque é o protocolo, porque a segurança do voo, porque a família do De Luca pode ser refém de alguém e faz com que o De Luca seja ameaçado e leva a alguma coisa. Por isso que existe o protocolo. E se acontecer alguma coisa e o protocolo não for cumprido, o funcionário será punido. E mais, mesmo que não aconteça nada e se encontrar alguma coisa, o funcionário será punido porque ele não seguiu o protocolo. Processo é protocolo. Seguiu o processo, tudo direitinho, o resultado é um resultado aceitável. Não seguiu o protocolo, esse é um resultado de cara não aceitável. Nulo. Foi o caso esculpido em Carrara, ou cuspido e escarrado, como queiram, foi o caso do presidente Lula. Eu sou insuspeito porque participei de tudo isso, sei de tudo, examinei tudo, olhei, enfim, a gente sabe do tudo que aconteceu. Não seguiram o protocolo. E estou sendo bem generoso, né, dizendo que juízes que praticam nulidades não seguem o protocolo. Estou sendo generoso na minha análise. Guga, eu vou te deixar perguntar, só quero aproveitar para agradecer a excelente audiência que a gente está nesse finalzinho do programa, quase 8.600 pessoas vendo simultaneamente, gente perguntando se é o Ian Neves, o entrevistado já do nosso Sinapse com a Robertinha Garcia e com o César Caledion. A resposta é sim, é o Ian Neves, já, e que eu vou colocar na minha bio do Twitter, chamado de bonitão por Lênin Streck, porque acho que é uma deferência que preciso levar para a minha vida, junto com o Noblar. Guga, pode perguntar.
essa questão do protocolo, para mim, se não segue o protocolo, eu não tenho a certeza, eu posso estar enganado, mas para mim eu não tenho mais a certeza se a prova não foi contaminada no meio do processo. Se o cara Mas tá é indo lá, isso, desculpe, essa é a questão, Guga, por isso, no fundo, a decisão do Toffoli, quando a gente chama cadeia de custódia, significa o ápice do protocolo. Só para... É isso, né? Porque, para mim, não seguiu o rito constitucional, o cara pegou um pendrive, levou para cá e trouxe do jeito que quis, eu não sei se não foi contaminado. Uma sacola do supermercado, eu não sei se adulteraram alguma coisa. Inclusive, tem um papo de que tem documento que aprenderam na Suíça contra o Lula, que depois foram ver a data do documento, a data é posterior à apreensão. Qual que é a lógica disso? Então, vai que contaminaram as provas durante esse processo. É por isso que tem que seguir o protocolo, para ter certeza que não foi corrompido. Querido, todo o processo. Deixa eu só dar um detalhe para você. Eu sei que está no fim o programa, a gente pode falar na outra hora mais, mas eu dei o caso Odebrecht, eu dei um parecer como advogado, e teve até problemas na tradução da decisão de lá, porque duas palavras que foram traduzidas aqui de uma forma errada, que mudava o contexto. Eu usei, inclusive, isso. Claro que na época não adiantou nada, porque ninguém estava dando bola, porque o império era do Sérgio Moro e companhia. A narrativa era dele, mas olha isso, a própria tradução já pode levar a uma interpretação que não é o fato. Então é claro que você tem que seguir o rito e o protocolo, senão a gente não tem mais a certeza de se não foi corrompido. Eu vou pegar no parecer que eu fiz, para a próxima vez que a gente encontrar, eu vou pegar 30 segundos só para lembrar do nosso papo e vou dizer, eu não me lembro agora a palavra que tinha uma diferença bárbara e que foi mal traduzido. Tá vendo? Isso já basta para você ver como é importante se seguir todo o processo. Agora, a gente, levando em consideração a decisão do Dias Toffoli, que colocou a Lava Jato como, em letras garrafais, um pau de arara do século XXI, sabendo disso tudo que aconteceu, dá ainda para confiar na justiça? Ao mesmo tempo, ela é simbólica, porque ela está dando um recado e da necessidade que nós precisamos reformas. Veja só, Guga, nós precisamos reformas estruturais. Não adianta nós mexermos apenas nos comportamentos dos agentes que participam disso. Precisa mexer na estrutura. Qual é o paciente zero de uma... Você, quando tem uma pandemia, você busca uma epidemia, o paciente zero, para saber de onde surgiu. No Brasil, o paciente zero no direito está no ensino jurídico, que você precisa modificar urgente, você precisa modificar os concursos públicos, nós precisamos fazer reformas nas instituições, exatamente para que possamos responder a essa tua pergunta de forma afirmativa. Sim, nós temos que poder confiar no sistema de justiça. De Luca, tá sem áudio. Agora tá. É mais fácil no estúdio. No estúdio, quem controla é a nossa equipe maravilhosa que está aqui. Inclusive, mandar um beijo para todos eles que acompanharam a gente durante esse programa todo. A Viviane Veras, o Emerson Nunes, o Igor, o Igão, a Bianca, toda a nossa equipe. E se eu esqueci alguém, vocês me lembrem aqui. Mas agradecer a toda a nossa equipe incrível do ICL Notícias, a Márcia Cunha, a nossa Marcinha, o Henrique, que acompanhou aqui todo o nosso ICL Notícias, segunda edição de hoje. Lembrando que daqui a pouquinho, na sequência, não precisa nem sair do link, viu, gente? Vai ser o mesmo link, vocês vão assistir ao Sinapse, com a nossa Roberta Garcia e o César Calejon entrevistando o nosso camarada Ian Neves. Já. Guga, boa noite, obrigado por me acompanhar aqui nesse feriadão de 7 de setembro. Tamo junto, De Luca, tamo junto, meu querido Lênio. Boa noite para essa audiência maravilhosa. E só pedindo para vocês não esquecerem que eu tô no Prêmio Best. Só tem 5 jornalistas agora, eu tô entre os 5 finais aí. Votem lá em mim no Prêmio Best, jornalista. E votem no ICL, que tá na categoria de mídia de opinião. E no Eduardo Moreira, o Edu, na categoria economista. Tamo junto, galera. Valeu, até amanhã.
Professor Lênio, obrigado, boa noite. Espero que nós nos vejamos em breve agora, nessa semana que vem. Semana que vem, um abraço, valeu, tchau, tchau. Obrigado, professor. Obrigado, gente. Mais de 8.500 pessoas vendo ao mesmo tempo. Não se esqueçam, clique no sininho para receber as notificações, deem like, acompanhem a gente aqui no ICL e virem alunos do Instituto Conhecimento Liberta. O link está aqui do lado, já vai aparecer para vocês, icl.com.br. Fiquem agora com o Sinapse. A gente se vê amanhã. De manhã tem ICL primeira edição com Chico Sá e à noite estarei aqui de novo com vocês a partir das 6 horas da tarde. Boa noite, beijo, tchau. Estamos em guerra pela independência. Eles atacam, tentam nos intimidar, usam as estruturas de poder para distorcer a realidade. Mas não vão nos calar. A gente não se curva, a gente vai à luta. Em um sistema viciado em meias-verdades, nós somos a resistência, nós queremos a verdade. Por isso, levantamos a bandeira da independência. Independência para fazer um jornalismo corajoso, para colocar o dedo na ferida, para denunciar os abusos e as injustiças. Somos independentes dos donos do capital, dos poderosos e das grandes corporações. Aqui é publicidade zero. Só assim honraremos o nosso compromisso com a denúncia. Com a liberdade total de opinião. Essa guerra não é fácil, é cruel, mas com seu apoio e luta, seremos cada vez mais fortes. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Fortaleça o jornalismo verdadeiramente independente. Sendo membro do ICL.